Com o desembargador Rogério de Oliveira, João Batista Damasceno, Antônio Carlos Esteves, que hoje não está aqui, apesar do nome. Ele esteve aqui, está num evento acadêmico de suma importância, e ele é o nosso poeta. E hoje a nossa mesa está florida com a presença da jornalista mais bem informada sobre direito e justiça do Brasil, nossa querida Cláudia Cataldi. Nosso entrevistado de hoje, Luiz Felipe Haddad, um desembargador, um homem ligado aos direitos humanos, um humanista de escola, um homem que sempre honrou o Tribunal de Justiça pelo seu trabalho como magistrado, pela sua ética. E hoje vamos conversar aqui sobre muitos assuntos da atualidade, né? O direito penal virou tema de todas as notícias do Brasil. Até o Jornal da Globo está entendendo de direito penal e falando sobre direito penal. E nós vamos aqui esclarecer com o mestre de direito penal, que é o desembargador Luiz Felipe Haddad. Como o Antônio Carlos Esteves não está aqui, e nós temos sempre a tradicional poesia com a qual ele saúda o nosso convidado, ele pediu que a poesia fosse substituída hoje por uma sabatina. A sabatina feita pela OAB para uma candidata pelo 5º Constitucional, e essa sabatina é viral. Todo mundo nas redes sociais querem ouvir, e os ouvintes da Manchete Online ligaram para cá, aqueles que ainda não ouviram, querem ouvir essa sabatina, porque todo mundo quer ser desembargador e todo mundo quer saber qual é o caminho. Qual é o caminho, desembargador João Batista Damasceno? Respondeu uma pergunta tipo esta aqui na sabatina da OAB. A pergunta será lida, a senhora terá 5 minutos para responder a pergunta e poderá usar esse tempo também para apresentar a sua candidatura, fazer qualquer consideração que entenda adequada. A manutenção das salas dos advogados nos prédios dos tribunais deve ser um encargo do Poder Judiciário? Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio de Janeiro, Felipe Santa Cruz. Excelentíssimo vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio de Janeiro, Ronaldo Kramer. Excelentíssima banca de arguição, em nome de quem saúdo todos os conselheiros aqui presentes. Preliminarmente, eu gostaria de destacar que, pela vez primeira, a Constituição brasileira ela destina um capítulo próprio para a advocacia, considerando o advogado essencial à prestação jurisdicional. Sendo assim, eu entendo que cabe aos tribunais esse encargo. Bom, espero dessa forma ter respondido a pergunta que me foi sorteada, e aproveito para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência profissional. Eu trabalho desde 98 no escritório de advocacia Sérgio Bermudes, e em 2003 eu fui efetivada como advogada, e até hoje eu trabalho nesse mesmo escritório. Eu estou vendo aqui algumas pessoas e eu não vou conseguir deixar de homenagear aqui uma pessoa que me incentivou muito a estar aqui hoje, que é o meu querido avô Mendel, que hoje não está mais presente entre nós, mas eu faço questão de fazer menção nele porque eu vejo que tem vários amigos deles aqui. Muito obrigada pela atenção com que me ouviram. Pronto, e com essa resposta, Badocero, ela foi aprovada pela OAB, integrou uma lista de 6 nomes, que foi remetida ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça preparou uma lista com 3 nomes, e 2 horas depois o governador Luiz Felipe Pezão a nomeou desembargadora. Eu fiz concurso para magistratura há 23 anos, agora eu tive que responder muito mais perguntas. Eu passei por 8 bancas e tive arguições assim de meia hora sobre matérias, né, específicas, direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito processual penal, direito civil, direito processual civil. Eu achei que a sabatina, a provinha dela foi muito fácil, né? Pelo menos ela demonstrou uma coisa, a capacidade de ver e saudar quem já não está mais entre nós. Eu achei bem interessante essa parte da resposta. E quem quiser mandar perguntas aqui, como ser desembargador, encontro com a justiça, nós estamos respondendo. Telefone para o número 998080819. É muito fácil ser desembargador, como vocês viram aqui. Mas tem que ser filho, não pode ser assim como, né, nós não.
Tem que ser do quinto genético. Bom, eu cheguei a desembargador depois de 25 anos de carreira na magistratura. Foi difícil, andei pelas estradas aí do interior, ralei muito, proferi muita sentença, muitas foram reformadas. Muita representação no Conselho. Representações foram 52, né? Minha folha penal essas 52 representações. Mas das quais você tem orgulho de todas? Eu tenho todas elas num quadro no meu gabinete, todas elas, e a motivação de cada uma delas. E só me dá orgulho, evidentemente, né? Quer dizer, eu sou um bad judge. Mas hoje nós estamos aqui com um bom juiz, que nós vamos fazer uma entrevista com ele. Ele é um dos homens muito cultos e foi presidente da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Hoje ele está aposentado, mas ativo, muito ativo, um dos homens mais cultos, mais inteligentes, mais éticos que teve o Tribunal de Justiça. É um humanista. E um humanista que é o desembargador Luiz Felipe Haddad. Ele tem uma característica importante: nunca ninguém consegue ficar zangado com ele. E ele fala as verdades, ele não é um cara de contemporizar, não. Várias vezes ele foi me puxar a orelha, várias vezes ele foi falar: olha, aquilo que você falou não concordo, acho que você exagerou, falou errado, você tem que maneirar, e sempre com um carinho muito grande. Por isso até aproveito para agradecer aqui por esses conselhos desse amigo querido que é o desembargador Luiz Felipe Haddad, que está aqui conosco. Bom dia, Haddad, uma alegria recebê-lo aqui. Bom dia, amigo Ciro, colega Ciro, bom dia, colega Rogério, bom dia, colega Damasceno, bom dia, Cláudia, bom dia a todos os presentes, a minha antecessora nessa rádio, gostei muito de ouvi-la, e queria dizer que esses elogios, eles me gratificam, são um pouco exagerados, mas eu acho que, em matéria de ética, eu acho que todos nós daqui comungamos dessa ética. Todos nós aqui comungamos dessa ética e nós juízes, nós temos que ser éticos, né? Aliás, existe um velho brocardo que é um pouco machista, que diz que a mulher de César não deve ser apenas honesta, mas parecer honesta. Mas tirando o machismo desse brocardo, o juiz tem que ser honesto, ético, e tem que também parecer honesto e ético, porque a nossa missão é de muita responsabilidade. E também gostaria de salientar que hoje, eu estou aposentado como desembargador, cheguei à idade máxima daquele tempo, agora são mais 5 anos, mas, embora eu não possa ainda advogar na Justiça do Estado, eu participo, por exemplo, da Comissão de Direitos Humanos da OAB da subseção de Niterói. E nós até programamos um debate para o dia 5 de maio, lá na OAB de Niterói, para a qual sobre essa questão da prisão após a condenação em 2º grau, que está sendo muito discutido agora, se é necessário realmente o esgotamento dos recursos especial e extraordinário, ou se basta que o 2º grau decida, né? E convidamos, né, para esse debate o juiz Rubens Casara, né, de uma cultura muito grande, e também o juiz Ricardo Alberto, juiz criminal de Niterói. Eu estarei ali participando e creio que quero aproveitar a oportunidade para convidar todos a presenciarem esse debate no dia 4 de maio, que era o dia, falei 5, 4 de maio, na OAB, sessão de Niterói, com início às 18 horas. Sobre esse tema, professor Haddad, antecipa aqui para os nossos ouvintes, né, num furo de reportagem, qual é a sua opinião? A Constituição está vigindo ou não está vigindo? O Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, revogou a Constituição. Qual é a sua opinião sobre esse tema? Não se pode falar que o Supremo Tribunal Federal revogou a Constituição, né? Porque existem normas e existe a interpretação das normas. Na literalidade da Carta Magna, realmente a prisão ela poderia existir depois do trânsito em julgado. Eu
Entretanto, eu fiz questão de ler os votos dos ministros, todos eles. Desculpe, desembargador, é só para os nossos ouvintes, eles são leigos. Então, Claro. quando a gente fala trânsito em julgado, quer dizer o quê? Trânsito em julgado significa não caber mais nenhum recurso, estarem esgotados os prazos. Isso que é o trânsito em julgado. Alguns ministros se prenderam ao texto literalmente. Outros fizeram uma interpretação que eu chamaria de racional. Isso porque, em termos do direito comparado, a Constituição de Portugal, que aliás é uma Constituição bastante democrática, elaborada logo em seguida, algum tempo após a queda do salazarismo, a Revolução dos Cravos, da qual eu me lembro muito bem ainda, quando houve essa Revolução dos Cravos, eu estava dirigindo meu carro. Foi bonita a festa para Itaguaí, eu era promotor em Itaguaí e liguei o rádio, ouvi falar nessa revolução. Primeiro que não acreditei, porque o salazarismo em Portugal já durava quase 50 anos. Se não me engano, foram 48 anos de salazarismo. Aliás, 46 anos. Mas o Salazar já estava morto há 6 anos. Era o Marcelo Caetano. E era o Marcelo Caetano. E era em nome dele. Continuava o mesmo. Era mais ou menos assim como a Dilma governando pelo Lula. Quer dizer, ela estava no governo, mas em nome de outro e não fazia as mesmas coisas. Então. Não era o outro. Né? Não era o outro. Mas então eu ouvi aquela notícia, gostei. E essa Constituição de Portugal, ela realmente diz também que existe uma presunção de inocência até o trânsito em julgado. Entretanto, meus amigos, vejam bem, houve e há casos que, de certa maneira, afrontam a sociedade. Por quê? Vamos pensar naquele jornalista Pimenta Neves, se não me engano, que assassinou a mulher e, através de recursos... A moça não quis mais namorá-lo, isso não foi? Parece a moça não quis namorar mais com ele e ele matou. O senhor já imaginou se eu fosse matar toda mulher que não quis me namorar? Eu seria um serial killer. Mas agora, né? Mas agora, o tempo vai passando. Você nunca faria isso porque eu lhe conheço, né? Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos com a entrevista aqui do desembargador Luiz Felipe Haddad.